Nós vamos falar então sobre ser sal e luz na prática. O que significa ser sal e luz na prática. Antes disso, eu quero ler rapidamente com os irmãos Mateus 5,13, que vai dizer assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então perceba que Jesus ele começa falando que nós somos o sal da terra. É uma identidade que o cristão carrega. Não é uma opção, mas é uma identidade daquele que tem já a Jesus no seu coração. E aí eu quero trazer um pouquinho do contexto para a gente entender o que Jesus estava falando, porque o sal naquela época, ele era usado para mais coisas além do que a gente usa hoje em dia. Naquela época, em primeiro lugar, o sal ele era usado para conservação, porque não existia geladeira como hoje. Então, para que os alimentos, as carnes não se estragassem, o sal era usado para conservar. Então, naquele contexto, Jesus estava falando que os discípulos são o sal da terra, porque eles também são responsáveis por conservar aquilo que Deus está fazendo na terra. Para conservar a bondade, para conservar a luz de Deus, para conservar aquilo que Deus quer fazer no meio da terra por meio da sua igreja. Assim como o sal não deixava os alimentos estragar, Jesus estava querendo mostrar que os discípulos, aonde eles estiverem, não pode deixar com que a corrupção aumente, com que a maldade aumente, mas esses discípulos devem agir como o sal agia nos alimentos naquela época, trazendo uma conservação daquilo que é bom, trazendo uma conservação, trazendo uma santidade. É isso que Jesus queria falar, estava falando naquele contexto. Em segundo lugar, o sal também servia para dar tempero como hoje, para dar sabor. E com isso Jesus queria ilustrar que os seus discípulos iriam mostrar para a humanidade que é bom servir a Deus, que é agradável servir a Deus, que há sabor em servir ao nosso Deus. Nós somos felizes em servir ao Senhor, sim ou não? Amém. Então Jesus estava querendo mostrar isso. E também o sal ele era usado para o sacrifício. Lá em Levítico, quando Deus estava dando a lei, ele fala que se coloque sal em todas as ofertas de sacrifício que eram feitas no templo. Com isso, Jesus também estava querendo mostrar que os seus discípulos, ao serem sal da terra, iriam viver como sacrifícios vivos. É aquilo que Paulo vai falar em Romanos 12. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Mas Jesus fala, se o sal perder o sabor, ele não serve mais. Ele só serve para ser pisado pelos homens. O que é isso que Jesus estava falando? Que se o discípulo perder a sua identidade, se o discípulo perder o seu propósito, se o discípulo perder aquilo pelo qual o Senhor o chamou, ele não tem mais utilidade diante das pessoas. Ele não consegue mais conservar, ele não consegue mais temperar, ele não consegue mais viver como um sacrifício vivo. Então Jesus estava querendo mostrar isso, que o discípulo, ao ser o sal da terra, ele deveria ser alguém de exemplo, alguém que carregava Cristo em seu coração, que mantinha as coisas puras e que vivia em santidade. Eu vou pedir aos irmãos que vá passando o slide para mim, que não deu certo aqui o passador, para a gente ir acompanhando. Então, baseado nisso, eu quero trazer um exemplo de um homem que ele foi sal nessa terra. E esse homem é Daniel. Daniel, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Daniel estava servindo ao Senhor ali na sua terra comum em Jerusalém. Daniel era da tribo de Judá. E aí a Babilônia, ela conquista Israel, ela conquista Jerusalém. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele dá uma ordem a seus servos, que fosse até Jerusalém e levasse cativo para a Babilônia jovens de uma linhagem real, jovens nobres, jovens que fossem instruídos em sabedoria. E Daniel se encaixava nesse padrão.
Então Nabucodonosor deu essa ordem aos seus servos, os seus servos então vão até Jerusalém, vão até Israel, levam Daniel e seus amigos cativos para a Babilônia. E os historiadores, os estudiosos vão dizer que Daniel provavelmente tinha entre 15 e 17 anos quando isso acontece. E ao chegar na Babilônia, Nabucodonosor, ele diz o seguinte para o seu servo de confiança, que desses jovens, do qual incluía-se Daniel, eles ficassem 3 anos sendo preparados para servir ao rei. Ficassem 3 anos sendo alimentados das comidas do rei. Ficassem 3 anos aprendendo sobre a cultura do rei. Tanto que Daniel tem o seu nome trocado. O nome que antes significava Deus é meu juiz, passa agora a ser Beltesazar, que era um nome dado por causa da divindade da Babilônia, que era o deus Marduk, que significava Bel proteja a vida do rei. Em outras palavras, significava que outro deus, o deus Marduk, protegesse a vida do rei Nabucodonosor. Com isso, a Babilônia e o rei estava querendo tirar a identidade de Daniel dele. Estava querendo fazer ele se esquecer do seu Deus, se esquecer das suas origens. E jovens, hoje em dia não é diferente conosco. Aqueles que estão aqui no ambiente da escola já se deparam com algumas situações contrárias às nossas origens bíblicas. Aqueles que já estão na faculdade já se deparam com alguns ensinamentos contrários à vontade do Senhor. Naquele tempo, a Babilônia era um império representado pelo rei Nabucodonosor. Mas nos nossos dias ainda existe a Babilônia, que é esse sistema corrupto a qual o mundo está afundado por causa do pecado, que dia após dia tenta nos convencer de que as coisas de Deus são erradas e que a Babilônia que é certa. Você hoje não consegue mais ver um filme, ver uma série lançada de 2020 para cá, aonde não tem um relacionamento homoafetivo. Isso é o quê? Senão a Babilônia tentando fazer com que os seus ensinamentos sejam comuns. Então os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes e até nós mesmos estamos dia após dia como Daniel na Babilônia, vivendo em um mundo que não ama a Deus. Mas nós vamos aprender com Daniel que ainda assim é possível ser sal e luz dentro da Babilônia. Como eu disse, Daniel, ele era da tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo a qual descendeu o Cristo. É a tribo que gerou Jesus, o nosso Salvador. Então Daniel, muito provavelmente, ele ouviu as promessas dos seus antepassados acerca do Messias. E esse ensinamento que foi passado para Daniel durante toda a sua juventude foi o que fez ele permanecer firme diante da Babilônia. Então, o que eu quero dizer com isso é que aquilo que a gente aprende hoje por meio da palavra de Deus na igreja, em casa, por meio dos nossos pais ou fazendo o nosso devocional, é o que irá nos manter firmes diante da Babilônia desse tempo. Precisamos, assim como Daniel, viver uma vida de intimidade com o nosso Deus, para que a gente possa perseverar no dia mau. E agora, pulando do capítulo 1 para o capítulo 6, já se passaram ali aproximadamente 70 anos. Daniel já estava na Babilônia durante 70 anos entre o capítulo 1 e o capítulo 6. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 6 se levanta um novo rei, chamado Ciro. E ele começa então a organizar os seus trabalhadores. A gente vê muito isso nas cidades quando um prefeito é elegido, sim ou não? Ele vai lá e faz a limpa, contrata novas pessoas, tira quem ele não quer. E esse rei, ele fez a mesma coisa no capítulo 6. Ele fez uma limpa
dos funcionários do rei antigo, e ele começa então a escolher os seus funcionários. E Daniel já está ali com aproximadamente os seus 80 anos de idade. E apesar de idoso, apesar de estrangeiro, a Bíblia vai dizer que Daniel continua se destacando por ser íntegro e excelente. Íntegro fala de um homem reto, de um homem que olha-se para ele e não se vê pecado, no sentido de não se vê defeitos conscientes. Ou seja, ele não vivia conscientemente no pecado, apesar de ainda pecar, porque todos pecamos. Mas ele vivia dia após dia querendo agradar ao Senhor, sendo um homem íntegro e excelente, a ponto disso incomodar os seus amigos, incomodar as pessoas ao seu redor. E a gente vai ver isso a partir do capítulo 6, versículo 1. Então, com a sua Bíblia aberta, vamos ler o versículo de número 1 e número 2. Diz assim: Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então a gente vê aqui que Dário ele está ali constituindo um reinado. Ele está constituindo trabalhadores. E a Bíblia vai dizer que ele escolhe 120 homens para formar como se fosse um governo, como se fossem os seus governadores, os seus vereadores, os seus prefeitos. E desses ele escolhe 3 presidentes, do qual Daniel era um. O presidente estava acima desses governadores. E desses 3, Daniel ele se destacava mais do que todos os outros. E sobre isso eu quero falar que ser sal e luz é se destacar em meio às trevas. Ser sal e luz é ser diferente em um ponto positivo em meio às trevas. Daniel, de tão íntegro, de tão excelente naquilo que fazia, apesar da sua idade já avançada, ele se destacou entre os demais. E a ele foi confiado um cargo acima dos outros. Por quê? Porque Daniel era alguém confiável, que o rei poderia confiar grandes responsabilidades. E aí essa aplicação vem para nós. Será que somos pessoas confiáveis? Será que o nosso pastor, ao olhar para nós, enxerga em nós alguém que ele pode confiar responsabilidades, que ele pode colocar em lugar de destaque, que ele pode colocar sobre líder de algum grupo de pessoas, de ministério? E além do mais, será que Deus, ao olhar para nós, enxerga em nós pessoas íntegras e excelentes, para que ele possa confiar a nós responsabilidades? Eu aprendo isso com Daniel. Vamos continuar, versículo 3. Cris, no slide tem, se quiser deixar só no slide. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Daniel ele se destacou entre todos os outros, porque nele havia um espírito excelente. Daniel, tudo o que fazia, fazia com excelência. E excelência é dar o nosso melhor dentro do nosso limite. Cada um tem um limite diferente, mas se você der o seu melhor dentro do seu limite, isso é excelência. Então Daniel, ele tinha um espírito de excelência dentro dele. Ele dava o seu melhor. Ele servia ao rei como se estivesse servindo a Deus. Assim como Paulo vai falar lá na frente em suas cartas, sirva ao seu Senhor como se fosse o próprio Deus. Daniel já entendia isso no Antigo Testamento, que ele, ao servir com excelência a homens, ele estava glorificando o nome de Deus. E continua, olha o versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto
relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Daniel, por ser excelente, por ser íntegro, ele se destaca como uma luz brilhando no escuro. Mas ao se destacar, ele começa a sofrer perseguições. Os seus companheiros, aqueles que tinham o mesmo cargo que eles, os que estavam abaixo dele também, os que estavam sob sua liderança, começam a sentir inveja de Daniel e começam a procurar em Daniel algum defeito, alguma coisa errada. Eu imagino a reunião desse povo pensando, não, Daniel deve ter algum pecado escondido, deve ter alguma coisa, ele deve ser corrupto, ele deve fazer alguma coisa errada, vamos procurar que a gente vai achar. Esse pessoal começa a vasculhar toda a vida de Daniel, atrás de um erro, atrás de um pecado, atrás de algo que ferisse o caráter dele, e eles não encontram nada. A Bíblia vai dizer que eles não acharam nele nenhum erro e nenhuma culpa. Uau! Que cara exemplo de sal e luz. Imagina alguém vasculhando toda a sua vida nesse exato momento. Desde o seu nascimento até o dia de hoje. Procurando pecado, procurando defeito, procurando alguma falha de caráter e não encontrando nada. É isso que a Bíblia está falando sobre esse Daniel, que já estava há mais de 70 anos na Babilônia e ainda assim não se deixou corromper pelos ensinos da Babilônia. Ele estava vivendo em meio às trevas, mas ainda sendo uma luz do Deus único e verdadeiro. Que exemplo para nós, irmãos, de um homem de Deus, de um homem que soube ser sal no meio do seu povo, soube conservar o seu povo, soube conservar a sua fé, soube conservar a palavra de Deus que ele aprendeu. A gente vai ver isso mais à frente. Então esse pessoal não encontra em Daniel nenhuma falha de caráter. E isso serve para nós como uma lição. Será que somos como Daniel? Ou será que temos ainda falhas de caráter que precisamos consertar? E a Bíblia vai continuar ao versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Uau! Eles chegam a uma conclusão que eles nunca irão achar algo contra Daniel no que diz respeito à falha de caráter. Eles investigaram, eles olharam toda a vida de Daniel, viram que não tinham nada e desistiram, porque entenderam que ele era íntegro e excelente naquilo que fazia. E então começam a procurar sobre o seu Deus, sobre a lei do seu Deus. E isso mostra para mim e para você que Daniel não escondia a sua fé. Porque os seus companheiros, os seus amigos sabiam o Deus que ele adorava. Sabiam até a lei do Deus que ele adorava. E aí eu pergunto para nós como igreja, será que as pessoas conhecem a nossa fé e o nosso Deus no meio em que estamos? Ou será que você na sua escola tem vergonha de falar que é cristão? Você no seu trabalho tem vergonha de falar que é cristão? Tem vergonha de deixar as pessoas perceberem que você adora Jesus Cristo? Daniel não tinha esse problema, ele estava dentro de uma cultura totalmente contrária à cultura dele, aonde tinha outros deuses, aonde o rei Nabucodonosor era adorado, e mesmo assim ele não escondeu a sua fé, ele deixou a sua fé pública. Ele estava falando: a Babilônia pode estar corrompida, mas eu ainda sirvo ao Deus verdadeiro. Que exemplo de sal e luz para nós. Mesmo na perseguição, ele não deixou de adorar a Deus. E olha o versículo 6.
Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes dos reinos, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Daniel se destacava tanto que aqueles homens de confiança do rei, todos se reuniram e foram até o rei para tramar contra ele, para ver se conseguia fazer algo contra Daniel e prejudicar a Daniel. A Bíblia diz aqui que todos concordaram nisso, todos concordaram em prejudicar Daniel, todos concordaram em perseguir Daniel, e foram perseguir Daniel naquilo que para Daniel era precioso, o relacionamento dele com o seu Deus. Olha aqui, a Bíblia está dizendo, um decreto nos próximos 30 dias, que não se pudesse orar, que não pudesse se relacionar com Deus. E aí a gente vai ver como Daniel se porta, a partir do versículo 8. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Irmãos, essa parte falou muito forte ao meu coração. Porque perceba uma coisa. A gente vai ver mais à frente que o rei, ele gostava de Daniel. A gente vai ver quando ele está para ser jogado, o rei tenta livrar ele. Mas aqueles irmãos, aquele povo que tramou contra Daniel, chegou diante do rei e falou por 30 dias. Perceba que tem um limite, 30 dias. Daniel poderia ficar 30 dias sem orar. Daniel podia ficar 30 dias sem ler a lei do Deus dele e depois voltar a cultuar o seu Deus. Depois de 30 dias o decreto iria terminar. Mas Daniel, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele não aguentava ficar um dia sequer sem se relacionar com o seu Deus. E mesmo diante de uma pena de morte, ele não deixou de se relacionar com o seu Deus. Mas nós hoje aqui, há mais de 4.000 anos à frente, sem nenhum decreto, sem nenhum interdito, ficamos se deixar meses sem ler a Bíblia e orar ao nosso Deus. Daniel correndo risco de morrer, correndo risco de morte, 3 vezes ao dia, a Bíblia fala, ele se relacionava com Deus. Nós estamos num país livre e nós não nos relacionamos com o nosso Deus 3 vezes ao dia. Nós não buscamos a face do nosso Deus como Daniel buscava. A Bíblia aqui, ela vem como um choque para nós, mostrando a importância daqueles que querem ser sal e luz, de se relacionar com Deus, de ter uma vida de intimidade com Deus. A Bíblia disse que a primeira coisa que Daniel fez quando soube do decreto foi se relacionar com Deus. Daniel estava falando para Deus e para todo mundo: Senhor, eu confio no Senhor acima dos homens. Eu confio no Senhor acima de qualquer rei humano. Eu vou continuar me relacionando com o Senhor como de costume. Quais são os nossos costumes, irmãos? A Bíblia está dizendo aqui que o costume de Daniel era orar 3 vezes ao dia. E os nossos jovens, é ver a Netflix todo dia, 3, 4 episódios da nossa série favorita? É ficar no TikTok, é ficar no Instagram? Qual é o costume da nossa vida? O de Daniel era se relacionar com o seu Deus,
Que assim como Daniel, possamos também ter esse costume de nos relacionar com o nosso Deus, com o nosso Criador, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Que a gente possa ir dormir querendo acordar para orar novamente. Sabe, eu me lembro quando eu me converti com meus 14 anos, 15 ali, eu ia orar doido para acordar, para já ler a Bíblia. Sabe, aquele tempo do primeiro amor que a gente vive, que a gente quer estar em tudo que a igreja faz, a gente quer estar em tudo que a igreja está envolvida, a gente quer ler a Bíblia inteira, a gente não entende, às vezes sai perguntando, quer tirar dúvida, quer entender. Mas o tempo vai passando e a gente vai ficando grande demais. E vamos deixando o Senhor de lado muitas vezes. Sabe, quando eu comecei a estudar teologia, eu fui vendo como que, às vezes, isso também é perigoso, porque a gente vai confiando demais nos estudos, confiando demais nas técnicas, e às vezes corremos o risco de esquecer que dependemos do Senhor. Que, como Cristo disse, se não tivermos na videira verdadeira, nada podemos fazer. Daniel entendia isso. E aqui tem um detalhe que fala, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. E isso não está no texto à toa, é intencional. Olha 1 Reis 8, 48 e 49, diz assim: se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levarem cativos e orarem a ti voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para essa cidade que escolhestes e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Daniel, então, está com a janela aberta para Jerusalém por causa dessa palavra que estava escrita em Reis. Daniel, como um bom conhecedor da palavra de Deus, ele estava ali mostrando para o Senhor: Senhor, eu continuo crendo na promessa do Senhor. Eu continuo crendo naquilo que o Senhor deixou registrado para mim. Daniel estava mostrando que a sua esperança estava na promessa de Deus e não nos homens, não no rei humano. A nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança tem que estar no nosso Deus, no nosso Jesus, que também nos deixou uma promessa, que estaria conosco até o dia da sua volta e que Ele voltaria para nos buscar. Então, diante de qualquer tribulação, diante de qualquer problema, diante de qualquer situação, nada disso pode se comparar com a promessa de Jesus para nós, que Ele vai nos buscar e estaremos com Ele para sempre. Paulo vai dizer isso em Romanos 8. Eu tenho por certo que as tribulações do tempo presente não se comparam em nada com a glória a ser revelada em nós no dia de Cristo. Então isso tem que ser a nossa esperança, que mesmo em meio a um sistema corrupto, a gente continua sendo luz, continuamos sendo sal, porque sabemos em quem temos crido. Amém? Olha o versículo 11. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Uau! Teve o decreto, Daniel foi orar, chega os perseguidores na casa dele, bate lá e encontra ele orando. Encontra ele de joelhos diante do seu Deus, fazendo súplicas. Daniel não se acovardou. Daniel não se escondeu diante da perseguição. Ele continuou confiando no seu Deus, confiando que o seu Deus era mais poderoso do que Nabucodonosor, confiando que o seu Deus era poderoso para livrar ele, se preciso fosse. Daniel já tinha experiências com Deus. Lembra do capítulo 3, onde Nabucodonosor faz uma estátua de ouro, manda que todo
o império adorasse essa estátua, aqueles que não adorassem iriam ser lançados na fornalha de fogo. E os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não adoram a essa estátua e são lançados na fornalha, e a Bíblia diz que nada acontece com eles. Eles saem intactos da fornalha. E eu te pergunto, irmãos, se acontecesse isso aqui em Bocaiúva, a cidade inteira ia ficar sabendo, sim ou não? Você acha que Daniel não soube disso? Você acha que o império inteiro não soube disso? Daniel, então, ele já tinha experiência com Deus, ele sabia que Deus poderia livrar ele de novo, se Deus assim quisesse. E por isso ele continua fazendo súplicas e orando ao seu Deus. Ele não se escondeu. Versículo 12 continua. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Irmãos, na teologia a gente estuda que quando a Bíblia fala uma coisa é importante, quando ela repete é porque é muito importante, e quando ela repete 3 vezes é porque é mais importante ainda. Quantas vezes a gente já viu aqui a Bíblia falando que Daniel orava 3 vezes ao dia? O autor desse livro, ele está querendo deixar claro para nós a importância da oração e do relacionamento com Deus. Não tem como ser sal e luz se não tiver intimidade com Deus. Não tem como ser excelente se não for por meio do Espírito de Deus. Precisamos nos relacionar com esse Deus todos os dias, orando, lendo a sua palavra, meditando, deixando essa palavra transformar o nosso coração, para que no dia mau, no dia da perseguição, a gente continue brilhando a luz de Cristo. Eu aprendo isso com Daniel aqui. E olha o versículo 14. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Ser sal e luz requer pagar um preço, muitas vezes de nós. Sabe o que eu entendo aqui? O rei tentou livrar Daniel, mas tem situações na nossa vida que o homem não pode nos ajudar. Não importa se ele é rei, governador, prefeito, presidente, ele não vai poder fazer nada. Tem coisas na nossa vida que é só entre nós e o nosso Deus. Mas se não tivermos relacionamento com Deus, como iremos saber como agir? Lembra do povo no deserto? Que só podia se mover quando a nuvem se movia? Se a nuvem parasse, eles tinham que parar. Se a nuvem se levantasse e se movesse, eles tinham que se mover. Mostrando a total dependência de Deus e como nós precisamos estar em sintonia com Deus para entender a hora de mover e de não se mover. E isso só se dá por meio de um relacionamento íntimo com Deus, o qual Daniel tinha. E quando o rei tenta livrá-lo, o rei não consegue livrar Daniel. Mas Deus, o Deus ao qual Daniel servia, é poderoso para o livrar. Porque Daniel, ele entendeu que se preciso for, ele pagaria o preço. Se custasse a sua vida, para ele estava tudo bem. Porque mais importante e precioso era Deus do que a vida dele. Me lembra também o apóstolo Paulo em Atos, quando ele vai falar para a igreja de Éfeso: em nada considero a minha vida preciosa, desde que eu consiga pregar o evangelho, anunciar a boa notícia de Cristo.
Mas eu olho para nós do século 21 e eu vejo como muitos de nós ainda consideram a vida preciosa demais. Como muitos de nós ainda estamos vivos demais para nós mesmos. Se Jesus aparecesse talvez para nós hoje e perguntasse, quer vir para o céu agora? Muitos de nós talvez falaria, não, Senhor, deixa eu ir para a faculdade primeiro, deixa eu me casar primeiro, deixa eu criar meus filhos primeiro, deixa eu ver meu neto nascer primeiro. Sim ou não? Somos apegados demais ainda a essa vida terrena. Amamos demais ainda as coisas desse mundo. Mas eu aprendo com Daniel e eu aprendo com a Bíblia que precisamos amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Aliás, esse é o primeiro mandamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a sua alma. E eu entendo aqui na vida de Daniel que ele amava a Deus assim a ponto de pagar o preço que fosse preciso pagar. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Até o rei sabia da fé de Daniel. Olha o que o rei diz, que lindo. O seu Deus, a quem você serve continuamente. Não é de vez em quando, não é só no domingo, não é só nas programações da igreja, é continuamente, diariamente, 3 vezes ao dia no caso de Daniel. Como nós temos servido ao nosso Deus, como eu e você servimos ao nosso Deus hoje. Será que esperamos o domingo para servir a Deus? Ou será que servimos a Deus no nosso dia a dia, na escola, em casa, no trabalho, na academia, em qualquer lugar? Estamos servindo ao Senhor continuamente. Estamos sendo excelentes naquilo que fazemos. Estamos sendo íntegros naquilo que fazemos. Glorificando o nome do Senhor. Hoje eu estou focando muito no quesito do sal, mas amanhã a gente vai ver sobre ser a luz. E uma das coisas que Jesus fala é, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que o vosso Pai seja glorificado por causa da boa obra de vocês. Então, quando a gente é íntegro, quando a gente é excelente, Deus é glorificado por meio da nossa vida. Então, quando você, jovem, é diferente no seu ambiente da escola, em casa, você está glorificando a Deus por meio da sua vida. Quando os seus amigos te chamam para fazer algo que desagrada a Deus e você diz, não, eu não quero, eu tenho algo mais precioso chamado Jesus, você está glorificando a Deus. Você está brilhando a luz de Cristo, servindo Ele continuamente. E é isso que Daniel faz. Versículo 17. Foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Olha como esse rei amava Daniel. Olha como o exemplo de Daniel, como o caráter de Daniel, como as atitudes de Daniel encantaram a esse rei. Daniel, ele é um sal e uma luz que revela o Deus vivo. A ponto de esse rei perder a sua noite de sono, preocupado com Daniel. A ponto desse rei jejuar preocupado com Daniel. A ponto desse rei, pela manhã, a primeira coisa que ele faz é correr para ver se Daniel havia sobrevivido. Tamanho exemplo de Daniel no meio desse império. Que o rei do império conhecia Daniel. Sabia da fé de Daniel. Sabia da integridade de Daniel.
Será que as pessoas ao nosso redor nos conhecem assim, sabem a nossa fé, sabem a nossa integridade? Será que essa cidade conhece a nossa fé, conhece a nossa integridade, conhece ao Deus ao qual servimos? Paulo vai dizer em Romanos 2, quando ele está repreendendo os judeus, os religiosos, ele fala: por que vocês pregam aquilo que não vivem? Vocês falam que não devem roubar, mas roubam, que não devem adulterar, mas adulteram. E ele termina falando: por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós falamos que somos crentes, cristãos, cremos em Cristo, mas a nossa vida não corresponde a essa fé, a gente prejudica aquilo que Deus quer fazer. Porque a gente serve como um instrumento de blasfêmia do nome de Deus. Porque as pessoas vão olhar para nós e falar: não quero servir esse Deus. Os servos dele mentem, os servos dele são corruptos, os servos deles devem às pessoas. Então nós precisamos ser exemplo, ser sal e luz que revela o Deus vivo. Versículo 20. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. Mais uma vez a Bíblia chamando Daniel do servo do Deus vivo. Mais uma vez a Bíblia falando que Daniel servia a Deus continuamente. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Daniel não era o servo da igreja batista em Boas Vistas dos Matos. Ele era o servo de Deus em primeiro lugar. Você serve a igreja ou serve a Deus? Sabe por que existem muitos religiosos que servem só a igreja e não a Deus? Não entendem o que é servir a Deus verdadeiramente. Estão ali cumprindo tabela, vindo no culto aos domingos, sem entendimento do que estão fazendo. Mas eu entendo aqui com a Bíblia que Daniel era servo do Deus vivo. E ao sermos servos do Deus vivo, nós servimos a igreja que Deus deixou na terra. Mas não invertemos a ordem. Somos crentes em Cristo Jesus, depois somos membros de uma igreja batista. E assim com qualquer outra denominação. A gente vê isso na vida de Daniel, servo do Deus vivo, a quem ele servia continuamente. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Irmãos, Daniel viveu uma experiência única com Deus em toda a Bíblia. Ele dormiu com vários leões e nada lhe aconteceu, porque Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Sabe como a gente cantou aqui, e a menina bem ministrou, o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa rocha segura, em quem devemos confiar. Daniel confiou em seu Deus, e os leões serviram de travesseiro para ele durante a noite. Daniel confiou em seu Deus e Deus o livrou, porque Deus viu que Daniel era inocente. A Bíblia diz isso, porque fui considerado inocente diante de Deus. Sabe, irmãos, nós podemos esconder muitas coisas dos homens. Podemos esconder do pastor, podemos esconder do líder, podemos esconder dos nossos pais, mas de Deus não podemos. E diante de algumas provas, vai ser o seu caráter com Deus que vai revelar quem você é. Daniel foi considerado inocente diante de Deus. Agora imagina se Daniel vivesse uma falsa fé. Se Daniel vivesse só de aparência. Se Daniel tivesse pecados ocultos, ele não seria considerado inocente diante de Deus e Deus não o livraria. Mas por ter uma fé íntegra,
por ser considerado inocente e confiar em seu Deus, Deus o livra da perseguição. Deus o livra da cova dos leões. Aonde está a nossa confiança hoje? Está no nosso Deus. Está no Deus ao qual servimos continuamente. Daniel revelava o Deus vivo por meio da sua vida. E ele continua, versículo 24. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Isso mostra que aqueles leões estavam famintos a noite inteira. Mas Deus não permitiu que esses leões fizessem mal a Daniel. E aí quando esses homens que não têm uma fé em Deus, que tramaram contra Daniel, são jogados nessa cova, esses leões o devoram. Isso mostra como Deus continua cuidando dos seus. Como Deus ainda é presente na vida daqueles que nele confiam. Como Deus livrou Daniel, Ele também pode nos livrar das perseguições desse tempo. E Daniel, ele é um sal e uma luz que transformam o ambiente. Olha o versículo 25. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. O capítulo começa com um decreto do rei contra Daniel, por causa de uma trapaça de seus companheiros, e termina com um decreto do mesmo rei, falando que todos em seu império devem adorar o Deus de Daniel. Daniel era um exemplo de sal e luz a ponto de transformar todo um império. Agora o Deus daquele império não era mais Marduk, era o Deus de Daniel, era o Deus de Israel. O rei Dário reconhece Deus na vida de Daniel a ponto de entender que ele era o único Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que livra, salva e faz sinais e maravilhas. Irmãos, nós carregamos dentro de nós o poder de transformar ambientes. Essa igreja carrega o poder de transformar a Bocaiúva para Jesus. Se a gente for sal e luz, as pessoas verão o nosso Deus e irão querer servir ao nosso Deus. Porque Deus é bom demais, é ou não é? Irmão, servir a Deus é bom demais. Eu fico me vendo com 26 anos, se eu não tivesse Jesus, poderia não estar casado ainda, fazendo cada coisa errada. Hoje, graças a Deus, estou casado, estudei, fiz uma faculdade, estou aqui servindo ao Senhor. Deus tem me confiado cada dia mais coisas. E assim é na sua vida. Você sabe onde você estaria se não fosse Jesus. Então servir a Deus é bom. E se as pessoas verem o Deus da nossa vida, verem o que Deus fez na nossa vida, muitos também irão querer servir o mesmo Deus que a gente serve. Se nós formos exemplos de sal e luz nessa terra. Se a gente testemunhar o que Deus faz, o que Deus fez na nossa vida, se a gente viver com integridade e com excelência, as pessoas verão o Deus que a gente serve. Versículo 28, para a gente encerrar. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. O capítulo fecha falando que Daniel foi feliz, foi próspero, foi abençoado em todo o reinado. Daniel passou mais parte da sua vida no cativeiro do que livre em Jerusalém.
E mesmo assim ele passou a sua vida em integridade e excelência, servindo ao Deus verdadeiro. E Deus honrou a vida dele. Deus respondeu à fé dele, a ponto da Bíblia falar que Deus prosperou ele no reinado de Dário e no reinado de Ciro. E é nós que já lemos o livro de Daniel, a gente vê que no reinado de Nabucodonosor ele também foi próspero. Ele também foi alguém da confiança de Nabucodonosor. Ele era chefe dos magos, ele era aquele que interpretava os sonhos de Nabucodonosor. Isso mostra que Daniel, servindo a Deus, foi bem sucedido naquilo que ele fazia. Porque Deus era com ele para o guardar, para o livrar. E Daniel estava querendo viver a sua fé verdadeira, independentemente do que isso fosse lhe custar. Porque Daniel conhecia as promessas de Deus. Lá no capítulo 2 ou 3, Daniel tem a visão do reino do Messias. Quem lembra? Ele vê uma estátua, seus pés eram de bronze e de ferro e de barro. A sua cintura, se não me engano, de bronze. Um pouco abaixo do peitoral era prata e a cabeça era ouro. E ele vê uma pedra simbolizando o reino do Messias que vinha e destruía essa estátua, que representava os outros impérios. E aí Deus fala com ele que esse reino duraria para sempre. E Daniel, por ser da tribo de Judá, sabia que Deus estava falando com ele a respeito de Cristo, que o Messias viria e que estabeleceria um reino. O reino que hoje eu e você estamos vivendo nessa terra. Por meio do Espírito que habita em nós, nós carregamos o reino de Deus, o reino de Cristo dentro de nós. Então a minha oração por nós é que possamos ser sal e luz para que esse reino se expanda, para que esse reino alcance mais pessoas e possamos glorificar o nome de Cristo nessa terra, porque tudo é dele, por ele e para ele. Nada é sobre nós, tudo é sobre Cristo Jesus. É Cristo que importa. É por Cristo que vale a pena gastar as nossas vidas. Então lembre-se, sal e luz que se destacam. Daniel era excelente no que fazia. Sal e luz na perseguição. A perseguição, os problemas não roubaram a fé de Daniel. Sal e luz que não se escondem diante das perseguições. Daniel não escondeu a sua fé diante do decreto. Pelo contrário, continuou se relacionando com o seu Deus continuamente, dia após dia. Sal e luz requer muitas vezes pagar um preço. Estar disposto a ser perseguido, a ser injuriado. Lembra do Sermão do Monte? Jesus diz, bem-aventurado vocês, quando por causa do meu nome forem injuriados, perseguidos e dizendo todo o mal contra vocês, se alegrem. Lembra de Pedro em Atos 5, se eu não me engano, após levar os açoites e voltar para casa, ele se alegra por ter sido digno de apanhar por causa de Cristo. Olha o exemplo de fé que a Bíblia deixa para nós, de homens que diante da morte, prisões e açoites, foram felizes na sua fé. Nós, com toda a liberdade do mundo, muitas vezes somos oscilantes na nossa fé. Precisamos ser sal e luz que revelam o Deus vivo. Daniel revelou o Deus a quem ele servia. E por fim, sal e luz que transformam ambientes. Daniel transformou todo um império para a honra e glória do Senhor. E lá na frente, se eu não me engano, alguns entre 50 e 100 anos depois, vai vir Esdras e Neemias no mesmo império, com o mesmo império reinando, os medos e os persas. E Esdras e Neemias vai voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. A Bíblia não fala, mas provavelmente Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram responsáveis por preservar a doutrina de Deus dentro do cativeiro, a ponto de anos depois, Esdras e Neemias poder voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Irmãos, entendam uma coisa. Aquilo que Deus começou na sua vida, começou em nós, nunca irá terminar em nós. Sempre será contínuo.
sempre é para edificação do seu reino. Pastores vão e vêm e a igreja vai continuar. Líderes vão e vêm e a igreja vai continuar, porque não é sobre nós, é sobre Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra que é viva e poderosa. Obrigado por essa igreja reunida aqui, Deus, para cultuar o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Pai, que possamos ser como Daniel, sal e luz nesse tempo. Deus, Daniel foi escolhido pelo Senhor para um tempo específico e nós que hoje aqui estamos, temos a convicção de que o Senhor nos escolheu para esse tempo. Queremos ser sal e luz nesse tempo. Queremos glorificar a Cristo nesse tempo, ó Pai. Então, Deus, nos habilite a fazer isso. Nos capacite a fazer isso. Cada um de nós aqui, ó Pai. Deus, que os jovens e os adolescentes dessa igreja se descubram no Senhor, descubram o propósito do Senhor para eles. Aqueles que o Senhor chamou para o ministério, aqueles que o Senhor chamou para trabalhar como empresários e ser luz nesse meio, aqueles que o Senhor possa ter chamado para a política, para a arte, para qualquer área que for, para a medicina, qualquer um que o Senhor chamou aqui para ser sal e luz em meio às trevas, mostra a eles, ó Pai, qual o propósito do Senhor para eles. E que nada os impeçam de viver o propósito do Senhor. Que eles sejam sal e luz todos os dias em nome de Jesus. E assim todos nós que aqui estamos, que possamos ser sal e luz. Que os mais velhos possam ser sal e luz para a geração que está vindo. E assim sucessivamente. Que os jovens sejam sal e luz para os adolescentes. Que os adolescentes sejam sal e luz para as crianças. E que assim possa ser, ó Pai, para que a Tua palavra continue a crescer dia após dia. Deus, aviva a Tua obra no meio do Teu povo mais uma vez, ó Pai. Que isso que lemos na Sua palavra todos os dias possa queimar em nosso coração novamente, ó Pai. Ah, Deus, a Tua palavra fala de homens que pregavam e 5.000 pessoas se convertiam, ó Pai. Traz de volta esse tempo para a Tua igreja, Senhor. Traz o avivamento do Senhor para a Tua igreja novamente, ó Pai. Tantos perdidos lá fora, Pai, nos levanta, nos desperta, ó Deus. Não nos permita ficar presos em nós mesmos, nos nossos próprios problemas, mas que venhamos ser sal e luz, transformando ambientes, glorificando a Cristo por meio das nossas vidas, ó Deus. Essa é a oração da Tua igreja reunida aqui em Bocaiúva hoje, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, que os vizinhos dessa igreja vejam a luz do Senhor aqui. Que os vizinhos dos irmãos aqui em seus lares vejam a luz do Senhor na vida deles. Que eles possam ser procurados e perguntados sobre a fé e o Deus deles. Que eles possam ter oportunidades de evangelizar, de falar do Teu amor, Jesus. Que eles possam ser sal e luz a cada dia, Pai. Deus, eu oro também agora para que essa palavra aqui ministrada encontre em nossos corações terra fértil. Como o Senhor disse, que multiplique a 100 por 1, ó Pai. Que o nosso coração seja a terra boa, a qual a semente irá multiplicar. Não permita que o inimigo roube a semente. Não permita que as perseguições roubem a semente. Não permita que a vaidade com as coisas desse mundo roubem a semente da Sua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Nos abençoa, nos guarde, nos proteja, Pai. Nos faça mais apaixonados pelo Senhor dia após dia, Pai. Como é bom, Deus, estarmos juntos em comunhão, adorando ao Senhor. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. E graças Te damos, Deus, por isso, reconhecendo que tudo é por meio de Cristo, para Cristo e por Cristo. Que possamos dizer como Paulo, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Que essa seja a verdade em nossos corações. Assim oramos. Em Cristo Jesus. Amém. 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 Agradeço a oportunidade.